Este vídeo é baseado no conhecimento do Dr. Andrew Huberman. Então, vamos começar. Você já parou para pensar por que algumas pessoas acreditam firmemente em si mesmas, enquanto outras duvidam de cada passo que dão? Ou por que certos hábitos parecem impossíveis de mudar, mesmo quando sabemos que são prejudiciais? Tudo isso está ligado a um mecanismo fundamental do nosso cérebro, a forma como ele cria e reforça crenças e hábitos ao longo do tempo. Nosso cérebro não gosta de gastar energia desnecessária. Ele opera com base em eficiência. Isso significa que uma vez que um pensamento ou comportamento é repetido várias vezes, ele se torna uma rota preferencial, como um atalho no sistema neurológico. Esse processo é governado por um conceito chamado neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se adaptar e reorganizar suas conexões neurais com base na experiência e repetição. Pense nisso como um trilho de trem. No início, traçar um novo caminho exige esforço, mas quanto mais vezes você passa por aquele mesmo trajeto, mais fácil ele se torna. Isso se aplica tanto a hábitos positivos quanto negativos. As crenças que temos sobre nós mesmos, se somos inteligentes, se somos bons o suficiente, se somos capazes, também seguem esse mesmo princípio. Se você ouviu repetidamente que não é bom em algo, seu cérebro fortalece essa ideia até que ela se torne uma verdade interna. Mas e se você pudesse reprogramar essas crenças? Nos próximos minutos, vamos entender exatamente como isso funciona e como podemos usar a neuroplasticidade a nosso favor para mudar nossos hábitos e crenças limitantes. Se esse tema faz sentido para você, já deixa um like e comenta aqui. Qual crença você gostaria de mudar na sua vida? Se você já tentou mudar uma crença sobre si mesmo e sentiu que era impossível, saiba que isso não é um erro seu. Na verdade, isso tem tudo a ver com a forma como o cérebro filtra e interpreta a realidade. Nosso cérebro está constantemente coletando informações e buscando padrões para criar um modelo de mundo que faça sentido. Esse processo começa na infância, quando nosso sistema neurológico está extremamente plástico, ou seja, altamente moldável. As mensagens que recebemos, dos nossos pais, da escola, das experiências sociais, se transformam em circuitos neurais que definem como enxergamos a nós mesmos e ao mundo. Isso acontece porque o cérebro opera por meio do que chamamos de viés de confirmação. Quando você acredita em algo, seu cérebro tende a buscar evidências que sustentem essa crença e a ignorar ou minimizar informações que a contradigam. Por exemplo, se alguém cresce ouvindo que não é bom em matemática, seu cérebro reforça essa ideia sempre que encontra dificuldade, criando um ciclo autossustentável. Esse fenômeno também envolve a liberação de neurotransmissores como a dopamina, que está associada à motivação e ao aprendizado. Quando uma crença nos traz algum tipo de recompensa emocional, mesmo que seja apenas um senso de familiaridade, ela se fortalece ainda mais. Mas aqui está o ponto mais importante. Se as crenças são construídas por repetição e reforço, isso significa que elas também podem ser reprogramadas. Ou seja, se você começar a expor seu cérebro a novas informações e experiências de forma consistente, pode literalmente criar novos caminhos neurais e substituir crenças limitantes por crenças fortalecedoras. Nos próximos minutos, vamos explorar como isso acontece no nível neurobiológico e, mais importante, como você pode usar esse conhecimento para reescrever a forma como vê a si mesmo e ao mundo. Se as crenças são a base da forma como enxergamos o mundo, os hábitos são os tijolos que solidificam essa estrutura. Eles são essenciais porque o cérebro é uma máquina de eficiência. Quanto menos esforço ele precisar fazer para tomar decisões, melhor. E é exatamente isso que os hábitos proporcionam: automatização de comportamentos baseados nas crenças que você já possui. Isso acontece devido a um circuito neurológico chamado loop do hábito, identificado pelo pesquisador Charles Duhigg. Esse loop é composto por 3 elementos: gatilho, rotina e recompensa. O gatilho é o que inicia um comportamento. A rotina é a ação em si. E a recompensa é o que reforça esse padrão no cérebro. Por exemplo,
Se alguém acredita que não é produtivo, essa crença pode levar a hábitos como procrastinação ou autossabotagem. O gatilho pode ser um desafio difícil, a rotina pode ser evitar a tarefa e a recompensa pode ser o alívio temporário da ansiedade. E com o tempo, esse ciclo se fortalece, reforçando ainda mais a crença inicial. A neurociência mostra que esse processo é governado principalmente pelos gânglios da base, uma região do cérebro que armazena padrões automáticos. Quando repetimos um comportamento, esse circuito se fortalece através da mielinização, que é o processo de revestimento das conexões neurais com uma substância chamada mielina, tornando a transmissão dos impulsos elétricos mais rápida e eficiente. A boa notícia? Isso significa que podemos modificar nossos hábitos e, consequentemente, reprogramar nossas crenças. Mas para isso, é preciso reformular o loop do hábito, identificar os gatilhos que disparam padrões negativos, substituir as rotinas prejudiciais por comportamentos mais saudáveis e criar novas recompensas que reforcem as mudanças positivas. Nos próximos minutos, vamos aprofundar como você pode fazer isso de maneira prática, utilizando técnicas validadas pela ciência para reformular seu cérebro e construir crenças fortalecedoras. Agora que entendemos como os hábitos consolidam nossas crenças, a grande questão é: como podemos reprogramá-los? A resposta está na neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de criar e modificar conexões neurais ao longo da vida. A neuroplasticidade nos permite substituir crenças limitantes por crenças fortalecedoras, mas para isso, precisamos interromper padrões automáticos e criar novos circuitos cerebrais. Isso pode ser feito com um processo em 3 etapas: interrupção, substituição e reforço. Interrupção. O primeiro passo é aumentar a consciência sobre suas crenças e hábitos. Isso pode ser feito através do conceito de atenção plena. Estudos mostram que práticas como a meditação ajudam a ativar o córtex pré-frontal, que é a área responsável pelo controle dos impulsos e tomada de decisões conscientes. Ou seja, quanto mais atenção você dedica a perceber suas crenças limitantes no momento em que elas surgem, mais fácil será interrompê-las antes que virem ações automáticas. Substituição. Aqui entra a importância da repetição deliberada. O cérebro só aprende algo novo quando há repetição com intensidade emocional. Se você quer substituir a crença "eu sou ruim em falar em público", não basta apenas pensar o contrário. É preciso vivenciar a nova crença. Isso significa começar com pequenas ações que desafiem essa crença, como falar em reuniões menores antes de enfrentar grandes plateias. Reforço. A última fase envolve recompensar o novo comportamento para que ele se torne um hábito consolidado. O cérebro aprende por meio da liberação de dopamina, um neurotransmissor associado à motivação e ao prazer. Por isso, celebrar pequenas vitórias, se recompensar após um progresso e manter um diário de conquistas, pode acelerar a formação do novo padrão mental. Com o tempo, esse ciclo fortalece novos circuitos cerebrais e faz com que suas novas crenças e hábitos se tornem automáticos. E isso tem um impacto direto na forma como você enxerga sua vida e suas oportunidades. Se esse conteúdo está te ajudando, compartilhe com alguém que também precisa mudar padrões mentais e assumir o controle da própria vida. Agora que entendemos como substituir crenças e hábitos antigos, precisamos abordar um fator essencial nesse processo: as emoções. O que sentimos tem um papel decisivo na formação das nossas crenças, porque o cérebro associa experiências emocionais intensas a padrões de pensamento duradouros. Isso acontece por causa da amígdala, uma região do cérebro responsável pelo processamento emocional. Sempre que passamos por uma experiência marcante, seja positiva ou negativa, a amígdala sinaliza ao hipocampo para armazenar essa memória de forma mais profunda. Isso significa que, se você teve experiências repetidas de fracasso ou rejeição em determinada área da vida, seu cérebro pode ter consolidado a crença de que você não é bom o suficiente ou que as coisas nunca dão certo para mim. O grande problema
é que essas crenças afetam suas decisões e ações, criando um ciclo vicioso. Se você acredita que não consegue aprender uma nova habilidade, por exemplo, pode nem tentar, o que reforça a crença inicial. Isso se chama viés de confirmação, um fenômeno psicológico onde buscamos evidências que sustentem aquilo que já acreditamos. Mas a boa notícia é que podemos usar as emoções a nosso favor para moldar novos hábitos e crenças. E isso acontece de duas maneiras principais: criando emoções positivas associadas a novos hábitos. Se você deseja criar um novo padrão de pensamento ou comportamento, precisa conectar esse hábito a experiências que ativem a dopamina e a serotonina, neurotransmissores ligados à motivação e ao bem-estar. Um exemplo prático é usar música animada ao estudar um novo idioma ou treinar sua fala em público diante de amigos encorajadores, reinterpretando experiências passadas. Estudos mostram que a forma como lembramos do passado pode ser modificada, reescrevendo a narrativa emocional associada a um evento. Isso significa que, ao revisar mentalmente uma experiência negativa e tentar interpretá-la sob uma nova perspectiva, como um aprendizado em vez de um fracasso, você literalmente muda o impacto dela no seu cérebro. Ao entender como suas emoções influenciam suas crenças e hábitos, você ganha poder para assumir o controle do que realmente quer acreditar sobre si mesmo. Agora que você entende como seu cérebro cria crenças e hábitos, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa informação? A verdade é que você não está preso às crenças e hábitos que tem hoje. Seu cérebro é plástico, capaz de se adaptar e mudar ao longo da vida. Mas essa mudança não acontece sozinha. Ela exige consciência, intenção e ação. Cada vez que você questiona uma crença limitante, cada vez que escolhe conscientemente um novo hábito, você está remodelando suas conexões neurais. Com o tempo, essas novas conexões se fortalecem e se tornam seu novo padrão automático. É assim que a ciência da neuroplasticidade pode trabalhar a seu favor. Se existe algo em sua vida que você sente que está te segurando, pergunte-se: essa crença realmente reflete a realidade ou é apenas uma construção do meu cérebro? Quais ações pequenas e consistentes eu posso tomar para criar um novo padrão? A resposta para essas perguntas pode mudar completamente a sua vida. Agora eu quero saber de você. Qual crença ou hábito você quer mudar a partir de hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se esse vídeo trouxe insights importantes para você, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso. Nos vemos no próximo vídeo.